A palavra de Deus para nós já está aqui no telão e é bem conhecida. Porque muitas vezes na hora tão importante Deus falar com a gente como é esse momento agora, a gente fica pensando outras coisas, pensando de si mesmo, achando que sabe, achando que pode, achando que do nosso jeito a nossa vida dá certo, achando que já sabe, esse João 14,6, e aí, se a gente pensa assim, se a gente vive assim, se a gente pensa assim, Deus não pode regar a nossa vida, não pode trabalhar algo novo, vai ser o mesmo João 14,6, de sempre, não vai ter uma novidade na palavra de Deus para nós, não vai ter nada diferente, talvez a gente saia daqui pior do que quando chegou, descrente, desanimado, abatido, sem alegria, sem alegria de Deus no coração, e parece que não vale a pena vir para o culto. Mas o problema não está na igreja, não está no pregador, não está na palavra, não está em Deus. O problema sempre somos nós. Amém, igreja? Sempre somos nós. Deus, nos planos dele, permite que a gente queira ou não, ouvir a voz dele, permite que a gente se dobre a ele ou não, porque o que ele deseja não é nem por força e nem por violência, mas por um trabalhar do Espírito Santo que fala dentro de nós com uma voz maravilhosa, mansa, dizendo: abre teu coração para Deus, abre teu coração, porque Deus quer falar com você. Amém, igreja? E esse é um recado de Deus para nós no princípio do culto, da palavra, para que a gente não perca o que Deus tem para nós. E a Bíblia diz: conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. E ou todos os dias a gente está tendo uma nova oportunidade. Amém, igreja? Olha o que Jesus falou para os discípulos: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele falou assim que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue se chegar a Deus sem Jesus. Ninguém consegue ir a Deus sem Jesus. Se a gente parar para meditar aqui, biblicamente até, observando a história da humanidade, a gente vai ver que o ser humano, ele busca um Deus para ele. O ser humano busca um Deus. Por isso, os povos das nações, eles, sempre foi assim, desde a antiguidade, desde o tempo do Antigo Testamento, os povos buscavam um rei para si, um Deus para si, a quem eles pudessem adorar. Então, desde o Antigo Testamento, quantos vários deuses foram criados, quantos deuses foram criados pelos homens para que eles pudessem servir. Então, vários deuses foram criados, várias imagens de deuses foram criados, e assim os homens se prostraram, e adoraram aos falsos deuses. Um dia Deus olhou para Abraão e viu, que ele estava no meio de uma família idólatra. E aí Deus disse: sai da tua casa, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Amém, igreja? E ali, dia após dia, Deus foi se revelando a Abraão quem ele era. Quem ele era. Para que Abraão deixasse a idolatria, a adoração aos falsos deuses dos seus pais, do seu povo, e passasse a adorar só Deus vivo. Aqui Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém?
Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem no Antigo Testamento, né, recebeu a revelação, pôde entender que o Deus eterno, o Criador, né, ele deve ser adorado. O Pai deve ser adorado também. O Criador deve ser adorado. Quando a gente entra no Novo Testamento, o que nós vemos? O Filho, né, que veio, deixou sua glória e veio trazer a palavra do Pai. O Filho veio falando a respeito do Pai. Ele falou tanto a respeito do Pai, que certa vez os discípulos falaram: Senhor, mostra-nos o Pai, né? Revela-nos o Pai. E aí Jesus falou assim: olha, vocês não estão observando que andando comigo estão andando com o Pai? Porque Jesus é o Filho de Deus, do Deus vivo, né? A segunda pessoa da Trindade, e ele, Jesus, representa o Pai em tudo. O mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia, a mesma compaixão. Amém, igreja? Então, observa isso. Aí vem Jesus e diz assim: olha, que é o Pai que é digno de ser adorado, né? E ele não tomou a glória do Pai para ele, mas ele indicava para que adorasse ao Pai, porque ele veio como homem, Jesus. Amém? Ele veio como homem. Então a gente vê os apóstolos, né, enfrentando nos dias da igreja primitiva o grande número, né, de falsos deuses na terra, e eles eram usados pelo Espírito Santo para mostrar a verdade. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí a gente, observando, né, a nossa geração, né, a geração dos nossos dias, né, quanta adoração a falsos deuses, né, ao próprio homem, né, a um homem, a si mesmo, a falsos deuses, que tudo, na verdade, né, isso se torna diabólico, né, e é pecaminoso. Adorar ao homem, adorar a si mesmo, adorar uma imagem. Então não é novo, né? Adorar uma imagem, adorar ao homem, adorar a si mesmo, não é coisa nova na terra. Desde o tempo, né, dos tempos antigos, e a gente tem relatado na Bíblia, né, como os homens procuravam adorar alguma coisa, né? Adorar alguém. Então, quando eu falo adorar a nós mesmos, é quando a gente faz tudo aquilo que a gente deseja sem consultar a palavra de Deus. Quando eu falo de adorar o homem, é quando a gente vai por aquilo que a pessoa fala, né, mas que não está de acordo com a Bíblia. Quando a gente fala de adorar imagens, né, não é coisa nova, isso é antigo. Isso é lá do Antigo Testamento, né? Lembra quando Israel saiu do Egito por meio de mão poderosa de Deus, foi para o deserto? E aí Deus convidou Moisés para subir ao monte. Rapidamente Israel, né, já criou um Deus de ouro, né, um bezerro de ouro para adorar. Porque eles lá no Egito viviam no meio de tanta adoração, que agora parecia para eles, né, que adorar um Deus invisível lá no deserto era uma coisa muito estranha. Então eles tinham que adorar um Deus que eles pudessem ver, pudessem apalpar, né? E essa é a adoração que Israel queria dar a Deus lá no deserto, depois de Deus ter tirado eles da escravidão. Então para e pensa, né? O próprio povo que Deus havia escolhido depois, né, que Deus levou para o Egito para que não morresse de fome, levou por meio de José, né? Pois várias gerações passaram, Deus pega, né, tira Moisés do Egito, leva para o deserto, traz de volta agora com 80 anos, aí Deus faz sinais e prodígios, né? As 10 pragas, coisa que os egípcios nunca tinham visto. E fazendo um estudo bíblico, a gente vai observar que cada uma das pragas era uma afronta de Deus, uma zombaria de Deus a um Deus egípcio. E eles não podiam conter o poder de Deus. Então quando Deus tira eles de lá, né, por mão poderosa, faz abrir o mar vermelho, eles passar em terra seca, e aí vem o exército de Faraó atrás, né, com
Faraó e o seu exército. Deus faz as águas voltarem ao curso normal e afoga Faraó e o seu grande exército. Então livrou eles, né, da mão do seu carrasco. Mas aí eles não sabiam adorar a Deus, eles queriam adorar do seu jeito. Mas Deus estava falando com Moisés como Deus queria ser adorado. E aí eles criaram para eles, enquanto Moisés estava no monte, criaram um bezerro de ouro. O próprio povo de Israel tinha, vamos dizer assim, acabado de sair do Egito através de milagres e maravilhas de Deus, né? E já começaram a idolatrar. Então, para e pensa como que a idolatria é uma coisa tão terrível na vida do ser humano. E mais importante para nós ainda nessa noite é a gente meditar numa idolatria, né? Não na idolatria dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus. É pecado? É. E precisam ter as suas mentes iluminadas pela palavra de Deus, para quem ainda em vida, né, que é o tempo que a pessoa tem de se arrepender da idolatria e realmente aceitar Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, né, para poder chegar a Deus. Mas o principal é falar da idolatria do povo de Deus. Porque quem acha que no meio evangélico não existe idolatria, está enganado. Vocês estão ouvindo a palavra? Estão ouvindo, igreja? Às vezes, o próprio evangélico que combate, né, alguém por estar na idolatria, adorando imagens, né, adorando a si mesmo, adorando um homem, né, indo pela cabeça de um homem, o próprio evangélico que faz isso, ele é um idólatra. Porque de repente ele idolatra o seu dinheiro, porque o dinheiro dele, para ele, é tudo. A segurança dele, desse crente, está no dinheiro. Ele tendo dinheiro, ele se sente bem, confortável, tranquilo. Se tiver um prejuízo financeiro, um problema na vida financeira, esse crente se abala. Por quê? A confiança não está em Deus, mas está no dinheiro. Isso é uma forma de idolatria. A palavra do Senhor diz assim que o amor ao dinheiro é o quê? O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Amar ao dinheiro é a raiz de todo mal. Só na vida de quem não conhece a Deus? Só na vida do ímpio? Não, na vida de crente também. Tem crente avarento? Antigamente falava, ia xingar, né? Falava lazarento. Você lembra desse negócio? Chamava outro de lazarento. Eu nunca estudei não, mas parece que o lazarento vem de Lázaro, né? Vem de Lázaro, mas do Lázaro pobre, doente, né? Deve ser por isso, né, que inventaram essas coisas. Acho que nem quem inventou não sabia o que estava falando. Mas avarento, né? O avarento é o que confia no dinheiro. Se tem dinheiro, tá bom. Se não tem, tá mal. E se tem o dinheiro, se sente seguro. Quando a Bíblia fala que nós devemos colocar a nossa vida, a nossa família, tudo que temos e somos nas mãos de Deus, aí a gente pode ficar seguro. Amém? Em paz me deito, logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar com tranquilidade. O homem e a mulher que confia em Deus, em paz me deito. Amém? Logo eu pego no sono, porque Deus me faz repousar com tranquilidade. Ele não está preocupado com nada, porque tudo dele está na mão de Deus. Mas o avarento não. Ele deita, ele não dorme. Por quê? Porque a preocupação dele é o que ele pode fazer ou o que o dinheiro pode fazer por ele. Então nós estamos falando de uma coisa que é idolatria. E Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E que se a gente não se apegar nele, a gente não chega a Deus. Segundo alguns estudiosos bíblicos, a Torre de Babel foi uma construção dos homens para se elevarem, para se tornarem grandes naqueles dias, né?
para se tornarem importantes nos seus dias. E Deus confundiu as línguas, amém? Ou deu vários tipos de língua para que os homens não se entendessem. Então a edificação da torre foi um fracasso, porque os homens estavam erguendo uma torre para eles, né? Para que eles fossem reconhecidos como importantes e ilustres. E Deus confundiu, dando línguas diferentes, né? Vamos dizer, o pedreiro pedia tijolo e o ajudante trazia barro. Aí na hora que era barro, pedia barro, trazia tijolo, ou trazia uma outra coisa qualquer, ou ninguém entendia nada. Porque os homens desejavam ser grandes, né? Como Deus. Então Deus confundiu, né? Dando línguas diferentes para que ninguém entendesse ninguém. Porque havia uma idolatria. Amém? Os homens se endeusando. Homens se endeusando. Falar de deuses hoje, né, de idolatria, há tantos deuses no meio mundano, mas há tantos deuses no meio evangélico, que se você não parou para observar, é bom você começar a observar. Quantos deuses existem no meio do povo de Deus? E eu estou falando a respeito, agora não é só dinheiro, mas de pessoas, né? Homens, mulheres, que conseguem induzir outros a segui-los e não seguir a Jesus. Não seguir a Jesus. Tem gente que segue um pastor de determinada igreja, mas não segue a Jesus. Para ele, aquele pastor é tudo. Mas o Deus do céu, olhando para o coração desse homem, vê que Deus, né, ele, Deus, no coração desse homem, né, não está em primeiro lugar. Por quê? Porque é homem idolatrando homem. Homem idolatrando homem. Como está arriscado, né? Como é perigoso. Como a gente está vivendo dias difíceis, né? Dias perigosos. Se a gente não se apegar realmente com Deus, daqui a pouco a gente está fazendo parte de um grupo de evangélicos idólatras. E isso vai tirar a gente do céu. Que nós temos que adorar a Deus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente tiver outro na nossa vida, Senhor e Salvador, a gente não vai chegar lá. Eu não estou falando isso aqui para vocês desanimar, achar que todo mundo que está pregando a palavra de Deus está errado, está pregando por dinheiro. Não. Mas está acontecendo tanta idolatria no meio evangélico, e a gente precisa estar atento a essas coisas, não para a gente desanimar na fé, pelo contrário, para dizer, olha, está se cumprindo a palavra de Deus. A palavra de Deus está se cumprindo. Importante é que a gente vê, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta seguir pregador. Não adianta seguir um pastor. Não adianta ser uma pessoa que anda, né, pelos ensinos dos homens. Não é isso que vai levar a gente para o céu. Pelo contrário, isso nos tira daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. Amém, igreja? Então, muito cuidado com isso. Jesus precisa ser o centro, ou estar no centro da nossa vida. Jesus precisa ser tudo para nós. Jesus precisa ser mais do que o pão, mais do que a água, mais do que a comida, do que roupa. Jesus tem que ser mais do que a sua mulher. Se você amar a sua mulher mais do que a Jesus, então se arrependa, porque ainda é tempo. Se você amar seu marido mais do que a Jesus, ainda dá tempo de se arrepender, porque se continuar assim, vai perecer. Se você amar mais a seu filho do que a Jesus, certamente perecerá. Perecerá. Já pensou? Uma mãe morrendo. Vou fazer aqui uma ilustração. A mãe está no leito da morte, né? Aí de repente, algumas pessoas ali, né, observando, a mãe dizer, mas eu não quero morrer por causa dos meus filhos. Eu não quero morrer porque... o que vai ser dos meus filhos? Eu queria criar meus filhos, eu queria criar meus netos. E ela é evangélica. E Jesus já está com a mão estendida, né? Para tomar ela.
para a glória. E ela está relutando, não querendo ir. Porque ela está preocupada com o filho, com o neto. Está entendendo? Isso é uma idolatria. É o seguinte, Jesus chamou, deixa tudo para trás. Lembra de Ló? Que Deus enviou os anjos para salvar a Ló pela intercessão do Abraão. Então, foi convencido Ló, né? Ló convenceu suas filhas e sua esposa. E ainda foi dito assim, olha, foge e não olha para trás. Mas a mulher, fugindo, olhou para trás. Amém? E ela se transformou num quê, segundo a Bíblia? Uma estátua de sal. O que significa esse negócio de olhar para trás? Se Jesus está salvando a gente fica olhando para trás. O que significa isso para nós? Olhar para trás significa assim, ó, eu tenho posses, eu tenho bens materiais, eu tenho coisa que eu amo demais. Deixar isso aqui tudo, é tão ruim para mim. Eu não sei se é o que eu quero, sair correndo de Sodoma, né? Está entendendo, igreja? E por isso, já que ela não queria sair, lá ela ficou, né, em forma de estátua de sal. E nós, né? O crente que fica só assim, olhando para trás, está igual a mulher de Ló, né? Virou uma estátua. Ele acha que está indo para o céu. Ou ele acha que quando Jesus vier nas nuvens para arrebatar a igreja, ele acha que ele vai ser arrebatado. Mas Jesus não vai arrebatar estátuas de sal. Ele vai arrebatar os crentes fiéis a Ele. Amém, igreja? Olhar para trás é assinar a nossa sentença de morte. A vida é o que Deus nos tem dado, né? É o bem mais precioso que Deus tem dado para nós, é a nossa vida. E a gente precisa agradecer a Deus. Aconteça o que acontecer, olhe sempre para o Senhor, tenha fé, continue caminhando, não volte atrás, nem olhe atrás. Amém, igreja? Nada vale mais do que sua vida. E o Senhor tem garantido àqueles que creem nele a vida. Muitas vezes perece o físico, né? Perece o físico. Morre o físico e a palavra de Deus é assim, ó, o pó vai ao pó. Mas o espírito, né, que é a vida, vai a Deus. Amém? O corpo é sepultado, mas o espírito vai a Deus. E o importante, né, é a gente lembrar que todos irão à presença de Deus, mas nem todos permanecerão na presença de Deus. Amém, igreja? E o próprio Jesus que diz aqui que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão Ele, Ele mesmo diz que lá no céu, muita gente vai dizer conhecê-lo. E Ele vai dizer, aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Amém, igreja? Os que não conhecem Jesus aqui na terra, sejam aqueles que, por mais que ouviram a palavra, nunca entregaram suas vidas ao Senhor, né? Endureceu o coração, foram evangelizados, mas não aceitaram Jesus. Ou o crente, né? Ou o crente que conviveu, né, com todos os que conhecem o Senhor, mas ele mesmo não se entregou. Porque não basta, né, falar que é salvo, porque a salvação ela é operada em nós pelo Espírito Santo, mas se verdadeiramente houve arrependimento no nosso coração, confissão de pecados, amém? E transformação de vida pela morte, morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Mas olha, um recado de Deus não é para vocês, é para nós. Se não for por meio de Jesus, a gente não vai chegar lá. Já viu que o brasileiro é uma pessoa que acredita em tanta coisa, tanta porcaria, tanta bobagem, tanta porcaria. A gente, quando não conhecia a verdade, antes de entregar a vida para Jesus, né, fazia simpatia, e achava que a palavra simpatia é uma coisa linda, né? Mas o ato dela é pecaminoso, é uma bruxaria,
Ó, se você pegar tal coisa e fizer assim, enterrar, não sei o quê, aquelas mandingas, tudo isso é coisa do inimigo. Isso é obra do diabo. Entendeu? Então, muita crendice. Quantos anos é o Brasil vivendo assim? E quantos crentes ainda hoje acreditando nessas coisas? Igreja evangélica firmada em simpatia, que é bruxaria. A Bíblia toda, né, principalmente no Novo Testamento, ensina a gente a orar a Deus, em nome de Jesus. Aí fica tanta coisa, né, tanta crendice no meio evangélico, e os crentes estão piorando. E tem gente achando que está dando certo, mas não está dando certo, está dando errado, porque Deus permite o erro e o engano. Alguém já perguntou assim: ué, se aquela igreja está errada fazendo aquilo, por que Deus permite que aquela igreja fique lotada? Exatamente por isso, porque Deus permite. Deus permite. E sabe por que tem pregador malandro? Tem pregador malandro, tem pregador macumbeiro no meio evangélico, porque o povo gosta. É dar o que o povo gosta. Ah, então vocês querem? Então toma. Agora vocês me dão o dinheiro de vocês, porque nessas coisas não rola nada sem dinheiro. Sempre tem que cair uma tocha. Porque sem tocha, eles falam que não está tendo unção para trabalhar. Está entendendo? É tudo na base do dinheiro. Tudo na base do dinheiro. E como a gente fazer, né? Tem igreja evangélica, que se diz evangélica, que ensina a fazer um negócio com Deus. Ó, traz uma oferta boa aqui que você vai ver se Deus não vai te abençoar. Deus não vai abençoar. Porque é o pastor que está falando. É o enganador que está falando. Não é ele que tem poder de fazer Deus abençoar. Não. É a sinceridade de um coração. É um coração quebrantado. Não é por mais dinheiro que Deus vai operar na vida de alguém. Não, é por mais amor a Deus, sinceridade a Deus, conversão verdadeira. Amém, igreja? Se peneirar, né? O povo evangélico no Brasil, tem evangélico que não sabe nem fazer oração do Pai Nosso. Diz que é evangélico, sabe nem fazer oração do Pai Nosso. Se peneirar, e perguntar alguma coisa das mais simples da palavra de Deus, tem gente que diz que é evangélico não sabe nada, porque não gosta de ler Bíblia, orar, e nem sabe o que é isso. Ele faz parte de um grupo de pessoas, de uma tal igreja idólatra, onde não fala nada de Jesus. É só aquele barulho do homem, e depois tem que ter um dinheiro. Né? Tem que ter um dinheiro, porque senão não vai dar certo. E você tem que fazer campanha, vai ser 15 dias, hein? Haja dinheiro, hein? Misericórdia. E é no Pix, que é para andar rapidinho. É no Pix. Amém, igreja? Então, ser diferente, ser de acordo com a vontade de Jesus, para realmente chegar a Deus. Amém? Está muito séria a coisa, mas Jesus falou que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria, e é o amor de muitos por Ele, Jesus. O amor por Ele esfriou, mas o amor pelo dinheiro está quente, está pegando fogo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. Resumindo a mensagem, a idolatria não está só no meio mundano, também está no meio evangélico. Não estou dizendo que está todo mundo perdido, né? Não é isso. A gente não pode generalizar. Mas a gente está vivendo um tempo que a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado com o que a gente ouve, para a gente não ser enganado. Não saia do conhecimento bíblico. Amém, igreja? Não adianta a gente ficar chorando para Deus. Deus, desse jeito não dá mais para servir o Senhor e para a igreja, porque ninguém sabe mais o que é certo e o que é errado.
com certeza Deus está vendo que esse aí não está nem lendo a Bíblia. Porque se ele ou ela tivesse lendo a Bíblia, saberia o que está certo, o que está errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. É pela Bíblia. Amém, igreja? Pela Bíblia. Vamos orar? Vamos orar todos? Amém? Vamos orar por nossas vidas. Vamos orar pedindo graça e misericórdia para Deus, em nome de Jesus, para que a gente não venha a ser enganado, iludido, que a gente não saia desse firme fundamento da nossa fé, que é a fé em Jesus Cristo. Amém? Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares se abalem, ainda que tudo nessa terra mude, permaneça firme, inabalável, na palavra do Senhor, na fé em Jesus Cristo. Ele é o único Senhor e Salvador. Fora dele não existe salvação, porque não há salvação em nenhum outro nome. Atos 4,12 diz assim: não há salvação em nenhum outro nome a não ser no nome de Jesus. Não há nome de homens que salve, não há nome de outros deuses que possa salvar. Ninguém pode nos salvar senão um só, que já morreu por nós na cruz do Calvário, ofereceu sua vida em sacrifício por nós ao Deus eterno, para que o Deus eterno, o Pai, que é irado, possa perdoar os nossos pecados e apagar as nossas transgressões, escrever os nossos nomes no livro da vida. Pai, boa é a tua palavra, maravilhosa é a palavra do Senhor, um alerta para todos nós, porque o Senhor mesmo tem decretado que a salvação é só por meio do teu Filho, que ninguém deve tentar buscar, Senhor, de uma outra forma a salvação da sua alma, ou tentar te agradar, a não ser por meio de Jesus. A tua palavra diz no Salmo 2, beijai o Filho, para que o Pai não se ire, e o Filho é Jesus, e o Pai é o Senhor. Então nós queremos adorar o teu Filho, beijar o teu Filho, nós queremos aceitar o teu Filho em todas as áreas da nossa vida, entregar tudo ao teu Filho Jesus, queremos confessá-lo diante dos homens, para que assim nós possamos agradar o teu coração, porque essa é a tua vontade. Se nós aceitamos teu Filho, o Senhor nos aceita também. Tu és assim, meu Pai, para conosco, e nós somos amigos do teu Filho. Então, Pai, nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor. Os dias são maus, Senhor, os dias são tenebrosos, Senhor. Há tantos lobos vorazes no meio do teu povo, Senhor. Há tanto joio no meio do trigo, Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Não nos deixe cair na tentação, desviar os nossos olhos da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Incomoda-nos, ó Pai. Até mesmo quando nós estivermos dormindo, dá-nos sonhos de revelação, para que a gente possa andar em tua presença, agradar teu coração, ó Pai, mesmo sofrendo, mesmo passando aquilo que o teu Filho falou, Senhor, que nesse mundo nós tenhamos lutas, aflições, Senhor, mas nós queremos permanecer em tua presença, ainda que a vida do ímpio pareça melhor que a nossa, ainda que a vida material financeira do ímpio pareça uma vida abundante, mas que nós possamos firmar os nossos pés no caminho do Senhor, ó Deus, e ali permanecer para o louvor da tua glória, por todos os dias da nossa vida, e que sejamos testemunhas para a nossa casa, a nossa família, para que eles possam ver que só existe um Deus, Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. Ah, Senhor, e assim haja salvação na vida dos nossos familiares também, e na vida de todos aqueles que nos cercam e que nos cercarão, enquanto nós vivemos nessa terra. Pai, eu peço por minha vida e peço pela vida de cada um dos irmãos que aqui estão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu passo a ministrar a bênção apostólica, que é a graça do Filho Jesus, o amor de Deus Pai e a consolação de Deus Espírito Santo, e a igreja diga amém. Amém. Glória a Deus.